Meus amigos, minhas amigas, sempre um prazer enorme voltar aqui a esse canal para compartilhar com vocês informações que possam construir um cabedal de conhecimentos que nos levem a tomar nas nossas vidas boas decisões e que essas decisões impactem de maneira positiva e efetiva a nossa qualidade de vida e a nossa longevidade. Esse é o propósito do nosso canal no YouTube. E hoje, a exemplo de outros temas que eu já trouxe aqui à discussão e a análise e compartilhamento com todos vocês, eu vou falar de uma outra doença muito triste, outra doença muito crítica que consome milhões de reais de recursos dos sistemas públicos e privados de saúde e é também equivocadamente considerada como uma doença própria e inevitável do envelhecimento. Eu estou falando de uma doença sorrateira, assintomática e traiçoeira chamada osteoporose. A osteoporose é uma doença que consiste na perda da densidade mineral óssea, né? Os nossos ossos são compostos de proteínas, matriz e colágeno e cálcio, e na medida que chega a um determinado ponto das nossas vidas, a nossa capacidade de manter o nosso capital, o nosso patrimônio, as nossas concentrações intraósseas de cálcio, essa capacidade vai sendo perdida. O tecido ósseo é um tecido que sofre um processo de trocas extremamente dinâmico. A um dado momento, uma mesma quantidade, né? Nós olhamos muitas vezes assim para um osso, achamos que aquela é uma estrutura definida e inerte e não existem muitas mudanças ali. Ao contrário, é um tecido extremamente dinâmico, metabolicamente muito ativo, e o metabolismo do osso é chamado de turnover ósseo. Esse turnover ele é controlado por dois grupos distintos de células. As células que são responsáveis pela incorporação de cálcio oriundo da dieta. Essa incorporação do cálcio na matriz óssea é chamado de formação. A formação óssea é comandada por um grupo de células chamadas osteoblastos. Enquanto que a perda dessa concentração de cálcio intraósseo para o meio sanguíneo, né? A retirada do cálcio de dentro dos ossos é um processo chamado de reabsorção. A reabsorção é controlada por outro grupo de células chamadas de osteoclastos. Então, em um dado intervalo de tempo, em uma pessoa saudável e principalmente hormonalmente equilibrada, a quantidade de osso formado é semelhante à quantidade de osso reabsorvido. Então, quando formação é igual à reabsorção, eu tenho equilíbrio na minha densidade mineral óssea. Ocorre que, diante de alguns fatores como deficiências nutricionais, fatores genéticos, fatores relacionados ao biotipo, ao impacto da sua capacidade metabólica natural, alimentação e principalmente níveis hormonais, a partir de um dado momento das nossas vidas, para algumas pessoas mais cedo, algumas mais tarde, para mulheres muito mais intenso, para homens um pouco menos, esse equilíbrio do metabolismo ósseo começa a ser desfeito. É como se fosse uma conta bancária, aonde nós vamos ver aí formação é como se fossem os depósitos nessa conta, reabsorção é como se fossem os saques. A partir do momento que, principalmente, o indivíduo entra em desequilíbrio hormonal, ele vai perdendo a capacidade de controlar o lado da formação e vai sendo mantido o lado da reabsorção. O que é que significa isso? Os hormônios, por interferirem diretamente na formação, nos osteoblastos, quanto menos hormônios uma pessoa possui no seu corpo, menos capacidade de controlar a atividade de formação, menos atividade de osteoblastos. E o que é que vai acontecer? Esse processo de turnover ósseo, ele vai começando a sofrer um desequilíbrio em desfavor da formação e em favor da reabsorção. Eu vou tender a perder cada vez mais cálcio e absorver e incorporar cada vez menos. Esse processo, quando se inicia, ele é chamado de osteopenia, e quando ele se agrava, atinge uma perda de densidade óssea maior do que 2,5 desvios padrão. Quando se compara ao indivíduo jovem, ele sai da classificação de osteopenia e passa a se chamar osteoporose. Então, o que é a osteoporose? É uma osteopenia que atingiu um grau mais avançado. E à medida que nós vamos transitando desse mundo da osteopenia e adentrando na osteoporose, esse osso vai se enfraquecendo e vai trazendo
o principal problema da doença, porque ela é uma doença assintomática, ninguém enxerga que está perdendo cálcio pela urina, o cálcio é incolor, e como nós temos um hábito muito ruim de só cuidarmos daquilo que vemos ou sentimos, ninguém sente osteoporose. E a primeira vez que uma pessoa vai saber que está com osteoporose, em 80% dos casos, é da pior forma possível. Ou quando quebra uma vértebra da coluna lombar, ou quando quebra o osso da mão, quando vai tentar se proteger de um tombo colocando a mão no chão, chamada fratura de Colles. Na coluna é a fratura por achatamento ou a fratura mais temida de todas, que é a fratura osteoporótica do colo do fêmur. Depois que uma pessoa sofre a fratura do colo do fêmur, em até um ano, 30% dessas pessoas irão a óbito devido ao altíssimo grau de morbi-letalidade que uma fratura osteoporótica do colo do fêmur traz. E é muito curioso, por exemplo, já que mulheres caem hormônio muito mais rápido, mulheres são muito mais vulneráveis à osteoporose do que homens. Embora os homens não estejam livres, mas caem hormônio mais lento, a perda de osso é menor no homem. Mas tanto homens e mulheres em declínio hormonal devem estar absolutamente atentos à necessidade de dosar os seus hormônios e fazer um processo de reequilíbrio, reposição, recomposição, para que eu devolva a atividade osteoblástica e controle a atividade osteoclástica, ou seja, mais uma doença que não é própria nem da idade nem da velhice. A osteoporose é uma doença completa e amplamente detectável e evitável, e embora ela vá acometer as pessoas lá no final da vida, 65, 70, 80, 90 anos, ela é uma doença, pasmem os senhores e senhoras, que já pode ser detectada hoje. As pessoas de risco para osteoporose, eu já posso fazer triagens através de avaliações como a ultrassonometria com recursos de inteligência artificial, que avalia o stiffness, a qualidade óssea e a quantidade de colágeno ósseo. A partir dos 4 a 5 anos de idade, eu já consigo detectar se essa pessoa, quando se tornar mais um adulto velho, mais um adulto maduro, ela pode ser uma pessoa perdedora rápida de colágeno ósseo e perder massa óssea ainda mais rápido. Então é preciso que nós entendamos que os recursos que a medicina moderna nos oferecem hoje podem elevar o nosso patamar de diagnóstico precoce a um ponto muito além de esperar que esse indivíduo encontre a melhor bengala, encontre a melhor muleta, o melhor piso emborrachado para evitar uma doença que é completamente previsível e completamente dependente de desequilíbrio hormonal. Portanto, informação é a base de uma vida longa e saudável. Muito obrigado pela atenção de vocês e até o próximo vídeo.